Bem-vindos, exploradores das Escrituras, a outra jornada sagrada pelas páginas da Palavra Eterna de Deus. O texto de hoje convida corações e mentes a se reunirem em torno do antigo e sempre vivo texto de Gênesis capítulo 13, onde a sabedoria divina continua a se desdobrar através da notável história de Abraão e seu sobrinho Ló. Que este estudo comece com cada alma presente encontrando quietude interior, deixando de lado as distrações da vida cotidiana para criar espaço para o Espírito Santo iluminar estas palavras sagradas. As Escrituras convidam atenção cuidadosa, escuta paciente e corações preparados para receber as verdades profundas que têm guiado crentes por milhares de anos. Este momento de preparação permite que a mente faça a transição das preocupações mundanas para a perspectiva eterna que o estudo bíblico exige. Pai Celestial, fonte de toda sabedoria e compreensão, abençoe este tempo de estudo enquanto corações se voltam para a sua palavra. Conceda discernimento para compreender as profundezas de Gênesis capítulo 13, para que as lições dentro da jornada de Abraão falem claramente às circunstâncias modernas. Abra olhos espirituais para ver além da narrativa superficial e descobrir os princípios atemporais que você teceu ao longo desta passagem. Que seu espírito guie este estudo, revelando como estes eventos antigos continuam a oferecer orientação, esperança e direção para uma vida fiel hoje. Em seu santo nome, esta oração é oferecida com corações gratos. Amém. A narrativa de Gênesis capítulo 13 emerge da fundação já estabelecida no capítulo anterior, onde a resposta obediente de Abraão ao chamado de Deus o levou do Egito de volta à terra da promessa. Esta passagem representa um momento crucial na jornada do patriarca, pois a prosperidade traz desafios inesperados que testam tanto o caráter quanto a fé. As Escrituras revelam como as bênçãos materiais, embora a evidência do favor divino, também podem criar circunstâncias que exigem sabedoria, generosidade e confiança na provisão de Deus. O estudo de hoje explora os temas profundos de resolução de conflitos, amor sacrificial e fidelidade divina que emergem quando Abraão e Ló enfrentam os desafios práticos da prosperidade compartilhada. Este capítulo demonstra como o caráter piedoso responde à tensão, como a fé influencia a tomada de decisões e como as promessas de Deus permanecem firmes, mesmo quando os relacionamentos humanos ficam tensos. A passagem oferece sabedoria atemporal sobre prioridades, relacionamentos e o tipo de confiança que permite aos crentes escolher a paz sobre a vantagem pessoal. Conforme a leitura começa, prepare-se para testemunhar como as Escrituras transformam disputas familiares ordinárias em lições extraordinárias sobre fé, caráter e o plano soberano de Deus. As palavras que se seguem têm falado a incontáveis gerações, oferecendo orientação para navegar conflitos com graça, tomar decisões com perspectiva eterna e confiar na provisão divina, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Gênesis 13. Abraão subiu do Egito para o Neguebe, ele, sua esposa, e tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe, ele foi de um lugar para outro até chegar a Betel, ao lugar entre Betel e Ai, onde sua tenda havia estado antes, e onde havia construído um altar pela primeira vez. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que se movia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Mas a terra não conseguia sustentá-los enquanto permaneciam juntos, pois suas posses eram tão grandes que não conseguiam ficar juntos, e surgiram brigas entre os pastores de Abraão e os de Ló. Os cananeus e perizeus também viviam na terra naquela época. Então Abraão disse a Ló: não haja briga entre você e eu, ou entre seus pastores e os meus, pois somos parentes próximos. Não está toda a terra diante de você? Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló olhou ao redor e viu que toda a planície do Jordão em direção a Zoar era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e se dirigiu para o leste. Os dois homens se separaram. Abraão viveu na terra de Canaã,
enquanto Ló viveu entre as cidades da planície e armou suas tendas perto de Sodoma. Agora o povo de Sodoma era mau e pecava muito contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele: "Olhe ao redor de onde você está, para o norte e sul, para o leste e oeste. Toda a terra que você vê, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei sua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém pudesse contar o pó, então sua descendência poderia ser contada. Vá, caminhe pelo comprimento e largura da terra, pois estou dando-a a você." Então, Abraão foi viver perto das grandes árvores de Mamre em Hebrom, onde armou suas tendas. Ali construiu um altar para o Senhor. Os versículos iniciais de Gênesis 13 apresentam o retorno de Abraão do Egito, marcando uma transição significativa na jornada espiritual do patriarca. O texto hebraico revela detalhes fascinantes, frequentemente negligenciados em leituras superficiais. A frase "muito rico", usada para descrever Abraão, emprega a palavra hebraica kaved, que literalmente significa pesado ou ponderoso. Esta escolha linguística sugere não apenas abundância material, mas um fardo de responsabilidade que acompanha a bênção divina. As culturas do Antigo Oriente Próximo compreendiam a riqueza tanto como privilégio quanto como obrigação, um conceito que profundamente influenciaria as decisões futuras de Abraão. As evidências arqueológicas de sítios como Nuzi e Mari fornecem insights notáveis sobre o estilo de vida pastoril descrito neste capítulo. A prática da transumância, movimento sazonal de rebanhos entre diferentes áreas de pastagem, era sofisticada e exigia extensos acordos territoriais. Os rebanhos de Abraão e Ló teriam incluído não apenas ovelhas e gado, mas também cabras, burros e camelos, cada um exigindo condições específicas de pastagem e fontes de água. A prata e ouro mencionadas provavelmente se referem a lingotes padronizados, usados para comércio, já que moedas não apareceriam até séculos depois. A tensão entre os pastores de Abraão e Ló emerge de um desafio fundamental do pastoralismo antigo: capacidade de suporte. Estudos ecológicos modernos do Negueb e da região das colinas centrais sugerem que a região poderia sustentar aproximadamente uma ovelha por 2-3 acres durante anos de boa precipitação. Com ambos os patriarcas possuindo rebanhos substanciais, a realidade matemática tornava o conflito inevitável. A menção de cananeus e perizeus habitando a terra adiciona outra camada de complexidade. Estes não eram territórios vazios, mas regiões onde povos indígenas já mantinham seus próprios sistemas pastoris e agrícolas. Intrigantemente, os perizeus mencionados aqui representam um grupo algo misterioso na erudição bíblica. Diferentemente de outros povos cananeus ligados a cidades ou regiões específicas, os perizeus parecem ter sido seminômades, vivendo em aldeias sem muros ao longo da região das colinas. Este detalhe sugere que Abraão e Ló não estavam apenas competindo um com o outro, mas navegando uma teia complexa de reivindicações territoriais existentes e direitos de pastagem sazonal. A proposta de Abraão para se separar revela compreensão profunda tanto da natureza humana quanto da providência divina. A construção hebraica de seu discurso emprega um dispositivo literário chamado quiasmo, criando uma estrutura equilibrada e memorável que enfatiza o tema central da fraternidade. Quando Abraão declara "somos irmãos", ele usa o hebraico achim, que abrange não apenas relações de sangue, mas relacionamentos de aliança e identidade compartilhada diante de Deus. A generosidade que Abraão demonstra ao oferecer a Ló a primeira escolha contradiz todas as normas culturais do mundo antigo. Como o mais velho e aquele a quem as promessas de Deus foram dadas, Abraão tinha direitos incontestáveis sobre a melhor terra. Textos legais mesopotâmicos antigos deste período consistentemente mostram que o membro sênior da família detinha a autoridade sobre decisões territoriais. A oferta sem precedentes de Abraão revela transformação de caráter. O mesmo homem que havia recentemente enganado o faraó sobre Sara, agora demonstra altruísmo notável e confiança na provisão divina. A decisão de Ló de escolher o Vale do Jordão carrega camadas de significado
que se estendem muito além de considerações práticas imediatas. A descrição do texto da região, como o Jardim do Senhor e como a terra do Egito, cria paralelos deliberados tanto com o Éden quanto com o lugar de escravidão recente. Esta técnica literária, conhecida como inclusio, sugere que a escolha de Ló representa uma regressão espiritual, um movimento para longe da terra prometida em direção a território familiar, mas espiritualmente perigoso. Levantamentos arqueológicos recentes da região do Mar Morto descobriram evidências de sofisticados assentamentos da Idade do Bronze que se alinham notavelmente bem com a descrição bíblica. A descoberta de estruturas circulares de pedra, sistemas avançados de irrigação e evidências de agricultura intensiva confirmam que esta área era de fato extraordinariamente fértil, antes de quaisquer eventos catastróficos que posteriormente a transformaram na paisagem desolada visível hoje. A frase "armou suas tendas em direção a Sodoma" emprega um verbo hebraico que pode significar tanto movimento físico quanto inclinação espiritual. Comentaristas rabínicos antigos notaram que Ló não se mudou imediatamente para Sodoma, mas gradualmente se aproximou, sugerindo um compromisso progressivo que ultimamente o levaria a perigo espiritual e moral. Esta interpretação encontra apoio na estrutura narrativa, onde cada menção de Ló o mostra fisicamente e espiritualmente mais próximo da influência de Sodoma. A resposta de Deus ao sacrifício generoso de Abraão fornece uma das declarações mais abrangentes da Escritura sobre a promessa da terra. O comando divino para olhar usa o hebraico nasa, que implica mais do que observação casual, sugere visão profética, a capacidade de ver além das circunstâncias presentes para o cumprimento futuro. Evidências arqueológicas sugerem que das colinas ao redor de Hebrom pode-se de fato ver desde a costa do Mediterrâneo até o Vale do Jordão, abrangendo virtualmente toda a terra prometida. A promessa de que os descendentes de Abraão seriam como o pó da terra emprega uma imagem que teria ressoado poderosamente com audiências antigas. Na literatura mesopotâmica, o pó frequentemente simbolizava tanto humildade quanto multidão incontável. A palavra hebraica, afar, pode se referir tanto às partículas finas, que cobrem vastas distâncias, quanto ao material básico do qual a humanidade foi formada. Este significado duplo sugere que os descendentes de Abraão seriam tanto numerosos, quanto fundamentalmente conectados à terra em si. O assentamento final de Abraão nos carvalhos de Mamre representa mais do que realocação geográfica. Estabelece um centro espiritual que influenciaria a história bíblica por gerações. A palavra hebraica, Elon, carvalhos, também pode significar terebintos, árvores grandes e longevas que serviam como marcos naturais e locais de reunião na Palestina antiga. Escavações arqueológicas em Hebrom moderno descobriram evidências de atividade religiosa contínua datando da Idade do Bronze Médio, sugerindo que este local tinha significância espiritual muito antes da chegada de Abraão. O ato de construir um altar em Mamre carrega implicações teológicas profundas. Em culturas do Antigo Oriente Próximo, a construção de altares representava tanto adoração quanto reivindicação territorial. Ao construir um altar, Abraão estava simultaneamente reconhecendo a soberania de Deus e afirmando a autorização divina para sua presença na terra. O verbo hebraico baná, construir, sugere construção permanente, indicando a confiança de Abraão de que este seria um assentamento duradouro. Gênesis 13 apresenta princípios atemporais sobre resolução de conflitos, liderança sacrificial e confiança na provisão divina. A disposição de Abraão em priorizar relacionamentos sobre vantagem material demonstra o tipo de sabedoria que vem de compreender o caráter e as promessas de Deus. O capítulo revela que a fé genuína frequentemente exige escolher o caminho mais difícil, confiando que a provisão de Deus transcende circunstâncias imediatas. O contraste entre as escolhas de Abraão e Ló ilustra a diferença entre tomada de decisão baseada em fé e baseada em visão. Enquanto Ló escolheu com base no apelo visual imediato e vantagem prática, Abraão escolheu com base na confiança nas promessas de Deus e compromisso com a paz. Este padrão se repetiria ao longo da história bíblica, distinguindo aqueles que caminham pela fé daqueles que caminham pela visão.
A separação geográfica que parecia ser perda, na verdade, posicionou ambos os homens para seus respectivos destinos. Abraão para se tornar o pai das nações, e Ló para servir como testemunha em Sodoma, antes de sua destruição. Mesmo em conflito humano e separação, a soberania divina trabalha para cumprir propósitos eternos, demonstrando que os planos de Deus abrangem e transcendem limitações humanas. Este capítulo permanece como um testemunho da verdade, de que respostas generosas e cheias de fé ao conflito frequentemente abrem portas para a bênção maior do que estratégias de autoproteção jamais poderiam. A escolha de Abraão de confiar em Deus, em vez de agarrar-se à vantagem, o posicionou para receber uma promessa expandida e confirmada, estabelecendo um padrão de resposta divina à obediência fiel que caracterizaria toda a sua relação com o Todo-Poderoso. A poeira se assentou sobre a separação de Abraão e Ló, mas os ecos de suas escolhas reverberam através de cada geração que se segue. Em salas de reuniões e encontros familiares, em momentos de prosperidade e estações de escassez, as mesmas decisões fundamentais que enfrentaram estes antigos pastores continuam a moldar o destino humano. A pergunta permanece tão relevante hoje quanto era há 4.000 anos. Quando a abundância cria tensão, a generosidade ou a autoproteção guiarão a resposta? A vida moderna apresenta inúmeras variações do dilema de Abraão. Quando o avanço profissional exige escolher entre ganho pessoal e harmonia da equipe, quando discussões sobre herança familiar ameaçam fraturar relacionamentos, quando o sucesso cria complicações inesperadas, estes momentos revelam caráter de maneiras que o conforto nunca poderia. A disposição do patriarca em oferecer a primeira escolha a seu sobrinho demonstra uma verdade profunda. Aqueles que confiam na provisão divina podem se dar ao luxo de ser generosos, enquanto aqueles que dependem apenas de estratégia humana devem constantemente proteger sua posição. Considere o peso da decisão de Abraão em termos contemporâneos. Ele possuía todo o direito legal e cultural de reivindicar a melhor terra, mas escolheu priorizar a paz sobre o lucro, o relacionamento sobre os recursos. Em um mundo que frequentemente celebra a busca agressiva de vantagem, este exemplo antigo desafia suposições modernas sobre sucesso e segurança. O homem que se tornaria o pai das nações aprendeu que os princípios do reino operam em matemática diferente. Dar frequentemente leva a receber mais do que agarrar jamais poderia. A escolha de Ló carrega lições igualmente poderosas para a tomada de decisão contemporânea. O apelo imediato do Vale do Jordão, sua fertilidade, beleza e oportunidade aparente, mascarava perigos espirituais que ultimamente lhe custariam tudo. Com que frequência as escolhas modernas seguem padrões similares? O emprego que promete avanço rápido, mas exige compromisso ético. O relacionamento que oferece gratificação imediata, enquanto mina valores de longo prazo. A oportunidade financeira que parece lucrativa, mas leva para longe do chamado divino. A história de Ló avisa contra o poder sedutor do apelo visual imediato. A separação geográfica que parecia ser perda, na verdade, posicionou ambos os homens para seus respectivos destinos. Às vezes, os relacionamentos, oportunidades ou circunstâncias que parecem estar terminando representam redirecionamento divino, em vez de rejeição divina. Quando os caminhos divergem e as parcerias se dissolvem, quando o que parecia permanente se prova temporário, a fé reconhece que os planos de Deus frequentemente exigem estações de separação para cumprir propósitos eternos. A construção de altar de Abraão em Mamre fala a necessidade humana de espaços sagrados e âncoras espirituais. Em um mundo cada vez mais móvel e digital, a prática de criar marcadores físicos e temporais de fé se torna ainda mais crucial. Seja através de rotinas diárias de oração, reuniões de adoração semanais ou retiros espirituais anuais, o princípio permanece constante. Encontros regulares e intencionais com o divino fornecem estabilidade e direção quando as circunstâncias da vida mudam inesperadamente. A promessa divina renovada que se seguiu à escolha generosa de Abraão revela um princípio espiritual profundo. Atos de sacrifício baseado em fé frequentemente precedem bênção expandida, não como uma fórmula para manipular o favor divino,
mas como evidência de que corações alinhados com o caráter de Deus se posicionam para receber o que Deus deseja dar. A promessa de descendentes como o pó da terra veio não apesar da generosidade de Abraão, mas por causa do caráter que ela revelou. Talvez o aspecto mais marcante desta narrativa antiga resida em sua demonstração de que conflitos humanos ordinários podem se tornar veículos para crescimento espiritual extraordinário. O problema mundano de pastagens superlotadas se tornou o catalisador para desenvolvimento de caráter, renovação de promessa e clarificação de destino. Cada desafio enfrentado hoje carrega potencial similar, não apenas para a resolução, mas para a revelação de quem as pessoas se tornam quando testadas pela prosperidade, pressão ou pela necessidade de escolher entre bens concorrentes. A história de Gênesis 13 se recusa a terminar com separação e assentamento. Ela aponta para promessas ainda não cumpridas, para descendentes ainda não nascidos, para uma herança de terra que exigiria séculos para se completar. A disposição de Abraão em esperar, confiar, escolher o caminho mais longo, revela o tipo de fé que muda a história. Em uma cultura obcecada com resultados imediatos e gratificação instantânea, seu exemplo desafia crentes contemporâneos a abraçar a visão mais longa, a tomar decisões baseadas em valores eternos em vez de temporais. Conforme este capítulo se fecha e o próximo começa, o convite permanece claro. Os seguidores modernos da fé antiga escolherão o caminho da confiança generosa ou do interesse de autoproteção? A prosperidade se tornará uma plataforma para abençoar outros ou uma fortaleza para a segurança pessoal? O mesmo Deus que chamou Abraão de Ur continua a chamar corações para aventuras que exigem deixar o familiar, confiar no invisível e escolher o eterno sobre o imediato. Os carvalhos de Mamre ainda permanecem como símbolos do que acontece quando a fé enraiza em solo generoso. Cada altar construído, cada escolha generosa feita, cada ato de confiança na provisão divina adiciona outra pedra à fundação que futuras gerações construirão. A história continua, e o próximo capítulo aguarda para ser escrito por aqueles que ousam seguir onde a fé leva, mesmo quando o destino permanece oculto além do horizonte.